Bom dia, nós iremos apresentar o trabalho sobre transtorno obsessivo compulsivo, TOC, relacionado à disciplina de saúde mental do professor Eliel dos Santos. Eu, Patrícia, Aline, Carla, Laine, Milena e Valéria iremos apresentar. O que é o transtorno obsessivo compulsivo? Então, o TOC é um quadro psiquiátrico e está relacionado com o comprometimento do comportamento do paciente, caracterizado pela presença de obsessões e compulsões. O TOC ele é um problema de saúde pública, porque ele agrupa sintomas incluindo pensamentos intrusivos, rituais, preocupações e compulsões. Esses pensamentos intrusivos têm relação com o paciente tomar ações, atitudes que ele não quer fazer, mas por conta do TOC ele acaba fazendo essas ações. Esses pensamentos intrusivos têm relação com as obsessões, que incluem preocupação com sujeira, medo que algo aconteça, preocupação com simetria e escrupulosidade. As compulsões, elas têm a ver com o comportamento consciente do paciente. E essas compulsões, elas interferem diretamente na vida dele, porque prejudica relações do trabalho, da vida social, os relacionamentos e ocupa muito tempo da vida do paciente, como, por exemplo, lavagem de mãos, verificação de portas. Então, o indivíduo ele vai verificar compulsivamente, repetidas vezes, se a porta está trancada ou não. A questão da ordenação também, de organizar os objetos simetricamente, e a questão da contagem. A gente trouxe um relato de experiência sobre a contagem do João. O João diz: assistindo um filme com legenda, às vezes eu fico contando nos dedos as palavras que tem nas frases. E o número das frases tem que ser 5 para eu me sentir satisfeito. Então, a gente percebe aqui, além da questão do toque, a questão da ansiedade também. Epidemiologia do TOC. De acordo com o que consta no Compêndio de Psiquiatria de Sadoc e Ruiz, a prevalência do TOC na população geral fica entre 2% a 3%. E alguns pesquisadores avaliaram que esse transtorno ele é encontrado em até 10% dos pacientes ambulatoriais de clínicas psiquiátricas. E esses números, eles vão fazer do TOC o quarto diagnóstico psiquiátrico mais comum, depois da fobia, transtornos relacionados a substâncias e do transtorno depressivo. Entre adultos, os homens e as mulheres vão ser afetados igualmente, porém, entre os adolescentes, os meninos costumam ser mais afetados do que as meninas. E a idade média de início do TOC, ela vai ser por volta dos 20 anos. Apesar dos homens apresentarem uma idade um pouco menor de início, por volta dos 19 anos, do que as mulheres. O TOC ele vai ter efeitos negativos na qualidade de vida e nos relacionamentos interpessoais dos pacientes. As pessoas que têm TOC, elas também vão ser comumente afetadas por outros transtornos clínicos. Agora vou falar sobre a fisiopatologia do TOC. O TOC é a combinação de fatores genéticos com fatores ambientais. Um dos principais fatores associados à etiologia do TOC é a hereditariedade. São propostas 3 fenotipos possíveis para o TOC. É o TOC esporádico, TOC com história familiar positiva e TOC associado a tics. Pode passar. Fatores biológicos. Existem os neurotransmissores, estudos de tomografia cerebral e genética de probabilidade, que é 3 a 5 vezes maior de apresentar característica do TOC do que em famílias de probandos controle. Bom, alguns estudos demonstraram índices aumentados para diversas condições entre famílias de probandos de TOC, entre os quais transtorno de ansiedade generalizado,
transtornos de tique e transtornos dimórficos. Pode passar. A neuroimagem do toque produziu dados convergentes implicando funções alternadas do circuito neural entre o córtex orbitofrontal, o caudado e o tálamo. O estudo de tomografia computadorizada, assim como os de ressonância magnética, encontraram caudados bilateralmente menores em pacientes com toque. Pode passar. Alguns fatores comportamentais. Forma de controle através de padrões. As obsessões são estímulos condicionados objetos. Pensamentos que antes eram neutros se tornam estímulos condicionados capazes de provocar ansiedade e inconforto. Alguns aspectos são capacidade de ideias produzir ansiedade e o estabelecimento de padrões compulsivos e comportamentais. Próximo. Fatores psicossociais. Fatores de personalidade de 15 a 30% dos pacientes em toque possuem esses traços obsessivos pré-mórbidos e os fatores psicodinâmicos. Bom, os fatores psicossociais, na maioria das pessoas com toque, não têm sintomas compulsivos pré-mórbidos, diferente dos transtornos de personalidade obsessivo-compulsivo, que está associado com uma preocupação obsessiva com detalhes, perfeccionismo e outros. Próximo. Agora vamos conhecer um pouco sobre os sinais e os sintomas do toque. A apresentação de obsessões e das compulsões é heterogênea em adultos e em crianças e adolescentes. Ou seja, ela pode se manifestar de formas diferentes, né? Os sintomas individuais de um paciente podem se sobrepor e mudar com o tempo. Porém, gente, o toque, ele tem 4 padrões principais de sintomas. Esses 4 sintomas que eu vou citar agora para vocês, eles são padrão. O primeiro é o de contaminação. Esse padrão de contaminação, ele é o mais comum. Ele é aquele transtorno que ele é seguido de uma lavagem intensa das mãos e também a evitação compulsiva do objeto que ele acredita, né? Esse paciente acredita estar contaminado. O objeto temido por esses pacientes, ele costuma ser difícil de evitar, como, por exemplo, eles têm nojo das fezes, urina, pó, os germes. Esses pacientes, eles podem literalmente arrancar as peles da própria mão por lavar demais. E até mesmo não poder sair de casa por causa dos germes, entende? Porque eles pensam que de qualquer maneira eles vão estar ali se contaminando. Ele tem vergonha, nojo, é tão obsessivo que ele acaba, às vezes, não saindo de casa por conta disso. E eles também acreditam que o contato mínimo com o indivíduo já pode estar ali totalmente contaminado. O segundo padrão é de dúvida patológica. Esse também é bem comum, é seguida de uma compulsão dele ficar verificando. Ela costuma implicar em algum período de violência, por exemplo. Ele esquecer de desligar o fogão ou trancar a porta. Essa verificação ela é totalmente compulsiva. Ele pode muitas vezes voltar várias vezes em casa só para verificar se a porta está trancada ou se o fogão está desligado. Esses indivíduos eles também têm dúvidas sobre si mesmo, né? E se sentem culpados achando que esqueceram ou cometeram algum erro. O terceiro padrão, mais comum, a gente tem os pensamentos intrusivos. Esses pensamentos intrusivos são aqueles indesejados, que podem surgir na mente sem qualquer aviso, causando perturbação, principalmente emocional, mas não tem uma presença de uma compulsão.
Essas obsessões, elas costumam ser pensamentos repetitivos, sabe? De um ato agressivo ou sexual, repreensivo pelo próprio paciente do toque. As ideias suicidas, gente, elas também podem ser, se encaixam nesse padrão de pensamento intrusivo e também pode ser muito obsessivo. A gente tem aqui o quarto padrão, que é o padrão de simetria, ou precisão, também chamado. Ele pode levar a uma compulsão de lentidão, como, por exemplo, o paciente pode levar horas para terminar uma refeição, de almoçar, e também, outro exemplo, horas para fazer a barba, né, como um exemplo. Além dessas quatro, gente, o paciente, o portador de toque, ele também pode apresentar obsessões religiosas e também outros sintomas podem ser puxar o cabelo, roer as unhas compulsivamente, né? E outros padrões comportamentais dos toques é a masturbação, que também pode ser compulsiva em pacientes que contêm esse transtorno. Aqui a gente tem o quadro de identificação, né, dos autores e anos, dos sinais e sintomas da cidade de Goiânia. Aqui eu vou falar só alguns para vocês. A gente tem aqui o Argimon, em 2007, ele viu que um dos sinais seria o prejuízo no funcionamento social, ocupacional e desemprego. E também pode ocorrer o prejuízo nas atividades diárias. Então, gente, a interação social, ela acaba sendo totalmente prejudicada, né? Principalmente relacionada ao pensamento conturbado que o paciente toque apresenta. Acaba tendo uma troca social totalmente ineficaz, né? Com essas rotinas obsessivas e alguns portadores, eles podem se sentir até autoinsuficientes para solucionar alguns problemas e também podem se sentir envergonhados porque esses sintomas interferem principalmente na sua interação social. A gente tem aqui também o Balloni, que em 2005 ele viu que um dos sinais e sintomas era o perfeccionismo, a superstição, a lentidão, como eu mencionei para vocês, a diminuição da autoestima, capacidade de decisão e ansiedade. Gente, diversos estudos revelam que o toque tem uma interferência significativa na vida acadêmica. Ela pode atrapalhar totalmente. E também pode atrapalhar nas atividades diárias, né, tornando elas complexas e cansativas. E o baixa autoestima também pode ocorrer tendo uma autoavaliação de si mesmo negativa, e a ansiedade também relacionada às necessidades, né, não satisfeitas, o estresse. E os portadores também do toque, eles podem apresentar déficit de adequação e enfrentamento, ocasionando principalmente um desconforto e incerteza, causando uma ansiedade maior do que o normal. Vou falar. Bom, falar agora sobre o tratamento. Então, através de estudos, né, foram se concluído que tanto por meio da terapia comportamental, quanto pela farmacoterapia, né, são meios eficazes que ajudam, né, na redução dos sintomas do toque nesses indivíduos. Temos, além da farmacoterapia, temos a terapia comportamental e também a psicoterapia. E a decisão de qual terapia que vai ser mais usada no indivíduo vai depender de alguns fatores. E esses fatores vão incluir aí o julgamento médico, baseado no acompanhamento e também na aceitação do paciente a essa terapia. A farmacoterapia, na farmacoterapia vão ser utilizados alguns inibidores. Esses inibidores são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que no caso é a fluoxetina, a fluvoxamina, a paroxetina, a sertralina e o citalopram. Tem também o clomipramina e outras drogas.
todos esses fármacos, eles são inibidores que vão estar aí auxiliando e ajudando no alívio dos sintomas da depressão e da ansiedade nesses pacientes. Já na terapia comportamental, são trabalhadas algumas técnicas. Tem a técnica de dessensibilização. Essa técnica, ela propõe para o paciente enfrentar essas situações que, no caso, eles são submetidos. Então, essa técnica, ela vai auxiliar ele a uma forma de demonstrar, né, os fatores que causam estresse no paciente e colocar eles de frente a esses problemas com o objetivo de auxiliar. Temos também a prevenção do pensamento, que seria manter o ambiente seguro para que os pensamentos suicidas eles não sigam adiante. Tem a técnica de inundação, que seria basicamente o mesmo processo da dessensibilização, só que com o uso de imagens e objetos estressores. Temos também a terapia inclusiva, que ela induz o paciente a visualizar as formas e as imagens de cenas que causam a ansiedade nele. E quando o paciente atingir esse pico de ansiedade, o objetivo é a extinção desse comportamento por meio dessa exposição. E, por último, também tem o condicionamento aversivo. Já a psicoterapia, ela dá mais ênfase no pensamento, no pensamento automático, e nas crenças relacionadas ao humor, ao comportamento e também às sensações que o paciente vai ter diante dessas adversidades, tendo isso realizado com contato contínuo e regular com um profissional interessado, simpático e encorajador. Intervenções de enfermagem. Destaca-se aqui a importância da assistência de enfermagem em conhecer o processo de comunicação terapêutica como forma de garantir subsídios para a promoção da saúde dos pacientes com transtornos mentais e prevenir agravos, ou seja, prestando cuidados e agindo na prevenção de possíveis complicações que vão estar diretamente relacionadas às consequências do toque, como problemas de relacionamentos interpessoais, que podem gerar isolamento social, como já foi falado, que vai dar margem para que outros transtornos mentais possam se desenvolver. Aí aqui estão alguns possíveis diagnósticos relacionados ao toque que estão contidos no NIC. Alguns deles são realizar aconselhamento e mobilização familiar, promover o aumento da socialização, auxiliar na melhora do enfrentamento e promover o aumento da segurança, são alguns dessas prováveis intervenções do NIC. Rede de suporte. Bom, é muito importante ter uma rede de suporte, pois ela exige um conhecimento e atuação interdisciplinar e multiprofissional. Pode passar. Vale também ressaltar, né, que nos últimos 40 anos, no Brasil, tem construído um modelo assistencial baseado na desinstitucionalização, que é as pessoas que possuem transtornos mentais, antes elas eram asiladas, né, em hospitais psiquiátricos. E nesse processo, os movimentos da reforma sanitária e também da reforma da assistência psiquiátrica, eles têm sido determinantes na modificação das políticas públicas que alicerçam os paradigmas da assistência psiquiátrica no Brasil. E é muito importante compreender como esse modelo, como essa rede de suporte, ela funciona.
a gente pode estar citando a importância do profissional psiquiátrico, né? Psiquiatra. O psiquiatra, ele vai estar atuando no diagnóstico, no tratamento, prevenção, também na reabilitação das pessoas que sofrem de algum tipo de distúrbio psíquico, podendo tanto fazer psicoterapia, como também estar prescrevendo medicamentos. Nós temos também os órgãos para atendimentos psicoterápicos. Esses órgãos são o CAPS. O CAPS é um Centro de Atenção Psicossocial. Ele está ali para prestar atendimento às pessoas com algum sofrimento ou transtorno mental. Temos também o CRAS. O CRAS, ele é o Centro de Referência de Assistência Social, e ele é a porta de entrada, né, dessa assistência. Nós também podemos citar a importância do CREAS. O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ele é uma unidade pública que ele atende famílias e pessoas que estão em situação de risco. Bom, é importante entender o funcionamento, né, como funciona essa construção. E na atenção psicossocial, ela apresenta possibilidades e desafios que devem ser assumidos, não só em ações de saúde, como também no âmbito de construções coletivas, entre o poder público, os trabalhadores e as instâncias de controle social. Bom, a gestão ela é orientada pelos princípios do Sistema Único de Saúde, né, o SUS, e pelas diretrizes da reforma da assistência psiquiátrica, tendo como eixo estratégico o Centro de Atenção Psicossocial, né, o CAIS, citado, com a meta de estar oferecendo e prestando também atendimento clínico à pessoa que possui algum transtorno mental ou que esteja em crise. Bom, o CRAS, ele é a principal, né, rede de proteção do SUS, e ele é responsável por estar ali prevenindo as correções de pessoas mais vulneráveis, né, de risco social. E estes programas, eles são serviços de assistências voltadas às famílias vulneráveis ou que estão ali em estado de exclusão social. Eles funcionam como elos integrantes entre ações, e eles também realizam programas específicos em saúde mental. Dessa forma, a rede de atenção em saúde mental ela oferece serviços, né, previstos em lei, tais como o acesso a medicamentos, acolhimento, desenvolvimento de ações, promoção de saúde, psicoterapia individual e grupal, e também oferece intervenções terapêuticas, atenção hospitalar, entre outras ações. Isso tudo sempre em conjunto, né, com os profissionais qualificados, e eles trabalham nessas instituições com vários projetos e intervenções. E partindo desse princípio, essas ações, elas são orientadas para a possibilidade tanto de convivência, da diversidade e para a produção de saúde e também de transformação. E a gente pode citar novamente, né, a psicoterapia individual ou coletiva, as intervenções através de grupos interdisciplinares e a promoção de saúde, com rodas de conversa, palestras, tudo mais. Obrigada. Agora nós compartilharemos uma representação curta que demonstra sinais de toque. Então, essas foram as nossas referências para o trabalho. E obrigada pela atenção.